Glória a Deus. A minha segunda secretária está olhando aqui também no celular dela, está aparecendo. Amém, para acompanhar. Amém, meus amados? Então, vou fazer novamente a leitura da palavra do Senhor, que é no Evangelho de Jesus Cristo, que nos escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. Glória a Jesus. Diz assim, meus amados irmãos, a verdade de Deus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Aleluia. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. É uma pena que um trabalho como esse tenha dado esse imprevisto. Que o meu desejo é que todos os irmãos participassem da bênção. Porque nem todos têm o Facebook. Já o YouTube, praticamente todo mundo tem. Nós vamos orar para o Senhor nos abrir a porta da palavra. O Senhor falar conosco neste dia. Não sabe a luta, a batalha, irmão já sabe que eu falo, para a gente trazer uma mensagem da parte do Senhor, uma mensagem vai de encontro a cada vida, a cada coração, de encontro a cada necessidade, né, para que a igreja do Senhor seja edificada, vidas sejam salvas, louvado seja Deus. Amém, meus amados? Então veja aqui o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, está falando do Sermão da Montanha, aquele sermão lindo, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7. O sermão que eu já disse, o ideal seria todos nós, não somente decorar, mas ele fazer parte da nossa vida, né? Que são os princípios do Reino de Deus. É a vontade de Deus zarada para cada um de nós. E aqui o Senhor, Ele manda aqui os seus discípulos, os cristãos, eles têm cautela, eles se acautelem dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Hoje eu quero falar, irmão, eu quero colocar como um tema aqui, para a nossa mensagem de hoje, que o tempo vai ser curto hoje, por conta dos contratempos. Eu quero falar que pelo fruto se conhece a árvore, é o tema de hoje. Pelo fruto se conhece a árvore. Então, falando na árvore e no fruto. Fruto e árvore no sentido espiritual, no sentido cristão, no sentido do caminhar cristão. Glória a Deus. Então, quando o Senhor vai falar sobre fruto, sobre a boa árvore, a árvore má, sobre o bom fruto, o mau fruto, Ele faz uma advertência primeiro para nós, para o povo de Deus. Ele manda se acautelar. Acautelar de quem? Dos falsos profetas. Presta atenção, meus irmãos. Toda vez que tem algo falso, é que existe algo verdadeiro. Por que é que existe falsos profetas? Existe profeta verdadeiro. Existe má árvore, que tem árvore boa. Né? Então, de onde apareceram os falsos profetas? Muitas vezes no meio, misturado com os verdadeiros profetas. Por quê? Porque o alvo do falso profeta é o engano. E muitas vezes não, algumas vezes ele nem sabe que está sendo um falso profeta. Mas na maioria das vezes é intencional. Na maioria das vezes é perversidade. Mas muitas vezes ele pensa que está certo e está errado. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, homens maus e enganadores, vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então veja, o falso profeta, é a cautela dele. Né? Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Então é muito grande a responsabilidade. Você falar em nome de Deus. Né? Por isso que é bom a gente falar a palavra de Deus. Você fala na palavra de Deus, você está falando a palavra de Deus. Você é apenas um porta-voz, um mensageiro. Você não está criando, não está inventando coisas. O alvo de quem prega a palavra de Deus é que Deus apareça, que Jesus seja glorificado, que a palavra dele seja anunciada. Ora, se é a palavra de Deus, então não é a minha, não é a do homem, é a dele. Agora, a gente fala e traz uma explicação da palavra baseada na palavra, porque a própria Bíblia explica a Bíblia. Você pega um texto desse isolado e ficar falando dele sem contextualizar e sem levar em consideração o restante das Escrituras, aí é uma heresia triste. Então, os irmãos observem. Qual é o problema dos falsos profetas? Que vem até vós vestido como ovelha. Ele não é ovelha, ele é o quê?
mas interiormente são lobo devorador. Ele não é um lobo externo, externamente ele aparece com capa de ovelha, mas lá no lugar onde só Deus conhece, lá no coração, ele é um lobo. O alvo dele é devorar, é destruir, é matar as ovelhas, porque o lobo no rebanho para matar as ovelhas. O alvo do lobo é devorar. Então, aquele ensinamento falso tem como alvo destruir as ovelhas do Salvador. Por isso que ele diz, minhas ovelhas, se acautelem, o povo de Deus se acautelem. E a melhor maneira, meus irmãos, da gente se acautelar dos falsos profetas, qual é a melhor maneira, irmão Abraão? É conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade. Porque aqui muita gente é ludibriada, multidões são ludibriadas. Primeiro, porque não conhece a verdade. Mas existe um segundo motivo também. Existe o segundo motivo que eu acho que é pior do que o primeiro. Qual é o segundo motivo? Está lá em 2 Tessalonicenses. É quando você conhece a verdade, mas você não ama a verdade. Aí a palavra de Deus diz, vai ser enganado pela mentira. Então, não basta conhecer a verdade. Eu preciso amar a verdade. Ou seja, essa verdade que eu conheço, ela tem que descer para o meu coração, para eu me abraçar com ela. Amá-la, para ela fazer parte de mim mesmo. Amá-la para ela ser algo em mim eterno. Não uma coisa passageira. Não uma coisa como uma roupa que você usa e bota para lá. A verdade não. A verdade tem que fazer parte do cristão. A verdade não é uma roupa que você usa e joga no mato. Não, a verdade tem que se tornar osso dos meus ossos e carne da minha carne. É por isso que a palavra de Deus é chamada de pão. Pão, comida. Porque quando a comida entra, ela se torna o que eu sou. Torna meu corpo, torna meus ossos, meu sangue, minhas veias. Todo alimento que eu comer vai se transformar em carne, em sangue, em nervo, em pele. Vai fazer parte de mim mesmo. Assim é a palavra. Então o Salvador diz lá em João, no capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então essa palavra, eu tenho não somente ouvir a verdade, mas acolher a verdade. Acolhê-la onde? No meu coração. E amá-la, louvado seja Deus. Porque a verdade de Deus, ela é eterna. Glória a Jesus. Então acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por que é que eles são perversos, o falso profeta? É por causa do engano, que engana as pessoas. Veja, agora mesmo, enquanto nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, tem muitos falsos profetas por aí. Lá tinha um camarada no Uruguai, um tal de um reverendo Moon, dizia ser Cristo. E muitas pessoas foram atrás dele. Tem um tal de um camarada chamado Hare Cristo, dizendo que é Jesus reencarnado. E vê a quantidade de gente que está lá adorando um ímpio daquele, que é um ímpio camarada daquele, dizendo que é Cristo, um falso Cristo terrível daquele. Então os irmãos observem, irmão, porque as pessoas seguem esses camaradas que dizem ser Cristo, esses falsos profetas, porque não conhecem a palavra de Deus. Jesus, a Bíblia é clara, quando Jesus vier, ele vai aparecer do céu, todo olho vai ver ele, ele vem com poder e grande glória. Ele vem para levar a igreja, arrebatá-la para o céu, julgar o mundo. Esses sim vão ser julgados. É muito sério, irmão. Veja, se as pessoas hoje estão sendo enganadas com um falso profeta como esse, né? Imagine quando lá na Rússia tem um camarada dizendo que é Cristo, que multidões e multidões estão seguindo ele. Então por quê? Porque não conhece a palavra. A própria palavra, Jesus diz, surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas. Mesmo a pessoa já ouviu falar, mas não acredita, não abraça. Só o camarada para dizer que é. Jesus, quando aparecer, ele não vai dizer que é Cristo. Todo mundo vai ver que ele é. Ele vai aparecer com poder e glória. Céu e terra vai estremecer. Assim como o relâmpago, ele corta do ocidente ao oriente, assim vai ser na vinda do Filho do Homem. Todo olho vai ver. Todo mundo vai ver. Não precisa dizer, eita, ninguém precisa dizer é Jesus. E todo mundo vai saber que é ele. O medo das pessoas, os ímpios, a Bíblia diz que eles vão dizer por monte, cubra sobre nós, não queremos contemplar a face do Cordeiro, ver a ira do Cordeiro. Quando Jesus vier para julgar, ninguém vai ter dúvida. Louvado seja Deus. Agora o falso Cristo, que é o anticristo, também vai enganar muita gente. Porque ele vai dizer que é Cristo, e os judeus vão aceitar, muitos judeus vão crer, o mundo vai crer, vai se curvar diante dele, é o falso. Agora quando o verdadeiro vier, vai aparecer em glória em cima, aí o falso vai ser aniquilado, vai ser destruído. Mas veja, irmão, tudo isso está escrito, e mesmo assim, mesmo estando escrito, as pessoas
são enganadas, ludibriadas. Por quê? Porque nós estamos no mundo, veja o mundo como a gente está. O mundo, como a gente está, a tendência do mundo daqui para frente é piorar as coisas. É fome, é doença, é guerra. Veja, o coronavírus. Veja o avanço da ciência que nós temos. Nós temos uma ciência altamente avançada, mas o vírus do coronavírus está dando rasteira nos cientistas no mundo todo. Multidões morrendo. Veja, um coronavírus. Imagina outras enfermidades que virão. E tem isso na Bíblia, está lá escrito. Jesus disse, é um sinal da vinda dele. É peste, é doença, pestilência. Veja como uma coisa é séria. Guerra, fome. Então, resultado, as pessoas vão ficar fragilizadas com muita necessidade. Aí é onde entra o engano. Aí entra os falsos profetas, prometendo coisa para aqui para as pessoas. É como o camarada está morrendo de sede, o camarada dá lama, um copo de lama, ele bebe, ele está morrendo de sede. Né? O camarada está morrendo afogado, ele se agarra até com o pé de mandacaru, que quer sair da água. Então, o falso profeta chega exatamente na hora vai na necessidade da pessoa e supre ela com um objeto falso, com uma falsidade. É como o camarada vai comprar ouro, aí o falso lá vende ele bronze por ouro, ele não conhece ouro, aí ele compra o bronze e pensa que está comprando ouro. É essa a questão da falsidade. Ele está comprando gato por lebre, comendo gato, sendo matar que lebre gostoso e comendo carne de gato. Meu irmão, uma coisa é séria. Por quê? Simplesmente porque ele não creu, não conhece a verdade. E se conheceu, ele não amou a verdade. Aí a Bíblia diz, Deus lhe enviará a operação do erro para que creu na mentira. Veja que uma coisa é séria, irmão. Louvado seja Deus. Mas vamos lá por causa do horário. Hoje eu estou preocupado com a hora que nosso tempo é curto. Então, acautelado dos falsos profetas, eles vêm até vós, vestido como ovelha. Parece ovelha, mas não é ovelha. Fala como ovelha, está no meio das ovelhas, mas o interior é de lobo, lobo cruel, lobo devorador. Presta atenção, meu irmão e minha irmã, você não ser ludibriado, louvado seja Deus. Se alguém falar, tem que falar de acordo com a palavra de Deus. Qualquer sistema religioso, qualquer religião, por isso que eu não vou atrás de denominação, qualquer denominação ou religião que não for de acordo com a palavra de Jesus Cristo, pule fora, não clique, louvado seja Deus. Mas, irmão, a pessoa que está lá é muito bondosa, é muito amorosa, e mas ele prega a palavra de Deus. Não, aliás, ele nem crê na palavra de Deus, então pule fora, que é ímpio, é mentira, é um falso profeta, é um lobo trajado de ovelha. Imagina aí, irmão, tem igreja com pastores homossexuais. Como é que pastor homossexual casado? Aliás, é a igreja de quem? Que igreja é? Se a própria palavra condena isso aí. Então a pessoa já vê logo, nem tem, até a loja está dizendo que não é a igreja de Deus, mas tem a impiedade das pessoas. Você estiver num lugar, a pessoa só fala em dinheiro, 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 24 horas, pule fora também, porque a Bíblia diz, por amor, a Bíblia diz, e por avareza farão de vós negócio, está lá escrito na epístola de Pedro. Então se você está num lugar, não, meu irmão, mas tem muito sinal, e tem muito prodígio, e maravilha, mas a tona, dinheiro, dinheiro, pula fora. Porque a Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. A tona da igreja do Senhor tem que ser a palavra de Deus no seu contexto completo. Alguém vai perguntar, mas Abraão quer dizer que na igreja precisa de dinheiro? Precisa. Mas o dinheiro na igreja tem o seu lugar, não pode ser prioridade, irmão. A prioridade é a salvação da alma, é a santidade, é o amor, aleluia, é a comunhão dos irmãos, é o amor. Aí é prioridade, louvado seja Deus. Presta atenção, o ideal seria nem falar em dinheiro, porque veja bem, se a pessoa ama Jesus de verdade, pode ter certeza, o coração dele está aberto para dar, para contribuir, não precisa ninguém falar em dinheiro. Se o coração do homem, da mulher, do cristão, ele se rende a Jesus Cristo, ele diz como Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? O verdadeiro cristão, ele está disponível para dar tudo por amor a Jesus Cristo. Lembra do jovem rico? Não, o jovem rico já disse, aliás, jovem rico não, lembra de Zaqueu publicano? Zaqueu publicano disse, Senhor, eu vou dar metade do meu bem para os pobres. E Jesus pediu isso para ele. Disse, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Veja que uma coisa é séria. Ele não pediu, mas aquele homem teve um encontro real com Jesus, o coração dele derreteu-se. Glória a Jesus. Então vamos lá. Por seus frutos conhecereis. Aí, porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? A resposta é não. Um pé de uva dá uva, um pé de espinho dá espinho. Não pode um pé de espinho dar uva, e nem pode um pé de uva dar espinho.
é contrário à natureza. Aí Jesus diz assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar fruto bom. Veja que uma coisa é séria, irmão. Glória a Jesus. Então, Deus olha para a terra e só vê duas árvores, uma árvore boa e uma árvore má. Aí você, cada pessoa tem que se conscientizar. Eu sou uma árvore boa ou sou uma árvore má? Quando é que o homem é uma árvore boa? Quando é que ela é uma árvore má? Observe, irmão. Comparando o homem com a árvore. Jesus disse no capítulo 15 de João, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, sou a verdadeira videira, a verdadeira árvore. Todo aquele que tiver em mim e der fruto, ele vai ficar. Então observe, a árvore boa é Jesus Cristo. Então se eu quisesse uma boa árvore, eu tenho que estar enxertado nele, na videira verdadeira, na oliveira verdadeira, para poder dar fruto para Deus. Mas se eu, como uma árvore, não estiver enxertado nessa videira verdadeira que é Jesus Cristo, eu nunca vou dar um fruto bom. Nunca vou dar um fruto bom. Porque o homem, por causa do pecado, a sua natureza perversa, corrompida por causa do pecado, desde o Éden, desde quando Adão corrompeu-se, a raça humana também corrompeu-se. Mas a Bíblia diz, por um entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então veja uma coisa séria. Então a natureza humana corrompeu-se por causa do pecado. Então essa árvore má, como ela pode produzir bom fruto? Como ela produzir algo bom para Deus? Por ela mesma não consegue. Aí o que é que ela precisa? Ela precisa ser transformada pela graça de uma árvore má, que produz mau fruto, numa árvore boa para dar bom fruto. E como é que essa árvore má se transforma? Quando ela reconhece que por si mesma não consegue dar o bom fruto. Ela pode até pelejar e tentar, louvado seja Deus, mas precisa do poder de Deus, precisa da unção do Espírito Santo. Seus olhos espirituais precisam ser abertos. Jesus precisa entrar nele, o Espírito Santo precisa entrar nessa pessoa para transformá-lo. Glória a Jesus. Então quantas pessoas, elas tentam produzir o bom fruto para Deus e não conseguem. Né? Por quê? Porque não renasce espiritualmente. Nicodemos era um bom homem, ele queria dar o bom fruto para Deus. Mas Jesus disse, você tem que nascer de novo. Ou seja, o Filho de Deus, a rosa de Saron, o lírio dos vales, tem que nascer nesse coração, nesse deserto. O coração do ser humano é um verdadeiro deserto. Falta a graça de Deus, falta a chuva da graça. O coração do homem, irmão, é como uma terra, imagina uma terra sem água, só produz espinho, só produz coisa ruim. Aí é necessário uma operação divina para pegar esse terreno e modificá-lo. Para que a árvore da vida, louvado seja Deus, o lírio dos vales, a rosa de Saron nasça desse coração e ele comece a dar bons frutos para Deus. Em outras palavras, o homem tem que reconhecer o seu estado, que produz fruto mau. João Batista, no capítulo 3 aqui de Mateus, ele diz, o machado já está posto na raiz da árvore. Está lá o machadeiro. Toda árvore que não der bom fruto, será cortada. Glória a Deus. Então observe, irmão, qual é o alvo de Deus? É que cada ser humano, se for comparar com uma planta, que ele dê bom fruto. Mas aí ele diz, quem dá bom fruto? A árvore boa. Então, o que é fruto? Fruto é um resultado de algo. O fruto é a vida da pessoa, é o viver diário da pessoa. O fruto se manifesta pelos seus pensamentos, se manifesta nas suas palavras, e o fruto se manifesta nas suas atitudes. O fruto se manifesta de manhã, de tarde, de noite. O fruto se manifesta no seu relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. É o fruto, é diferente do dom ou dos dons. Dom, tanto pessoa crente como pessoa não crente, tem dons naturais. O crente tem, além do dom natural, tem dons espirituais. Mas é diferente do fruto do Espírito Santo, ou do fruto da vida cristã, porque é algo que é produzido pelo Espírito Santo na pessoa. Glória a Deus. Então, primeiro a árvore se torna boa, depois ela dá bom fruto. Então, a questão, eu não vou atrás do fruto, eu tenho primeiro mudar a árvore. Mudar a árvore. Onde é que começa a mudança da árvore? No coração do homem. Ou seja, primeiro o homem se torna transformado, o coração dele, aquele coração de pedra, aquele coração desonesto, aquele coração perverso. Quando ele se arrepende e crê em nosso Senhor Jesus Cristo, então o Espírito Santo opera aquela mudança linda no coração dele, chama novo nascimento, regeneração. E o resultado, ele agora passa a produzir o bom fruto, os pensamentos dele mudam. Ele agora morre para si, ele vive agora para agradar esse Deus, esse Jesus lindo, maravilhoso. O alvo dele agora é amar Deus e amar o próximo como ele mesmo.
Glória seja dada ao nome santo de Jesus. E o resultado, meus amados irmãos, o fruto que ele vai dar aí vai ser um fruto excelente. Aquele fruto da de Cantares de Salomão. Quando o noivo desce para o jardim, ele diz que aquele jardim produz frutos excelentes. Por que são excelentes? Porque são produzidos no cristão pela ação do Espírito Santo que habita nele. Glória a Jesus. Então veja, toda árvore boa produz bom fruto. E toda árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Veja como é radical, irmão, o Evangelho. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, qual é o alvo, qual é o objetivo do Evangelho? É levar cada ser humano que se render a Jesus Cristo para começar a produzir bons frutos para Deus. Aí a gente vai ver o caso que a gente falou, o caso de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, extorquiu o povo da própria nação dele, né? Enricou ilicitamente. Mas um dia o que aconteceu com essa... Então ele era uma árvore má. Comparar ele com a árvore, era mau, o coração era mau, era perverso. O coração dele era avaro, ele era avarento, o negócio dele era dinheiro. Ele tinha o desejo dele de fama, de poder. Nesse mundo ele queria crescer. E o resultado, se esqueceu de Deus, ele não amava Deus nem amava seu próximo. Ele puxava tudo para ele. Então era uma ave má, ele era mau. Então as ações dele, os pensamentos dele, as atitudes dele, as palavras dele eram má. O fruto dele diariamente era mau. Mas o que aconteceu? Um dia ele teve desejo de ver Jesus, somente. E Jesus foi muito além. Ele sobe naquele pé de árvore, Jesus que era baixo. Jesus olha para ele assim, chega debaixo do pé de árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Imagina a alegria de Zaqueu, irmão. Ele leva Jesus para casa, faz um banquete para Jesus ali na casa dele. E daquele encontro, observe, Jesus não mandou ele crer nele, Jesus não mandou ele se arrepender, ele não mandou ele se arrepender. Mas a atitude de Zaqueu provou que ele se arrependeu e que ele creu em Jesus Cristo. Alguém pode dizer: mas irmão, Jesus não mandava as pessoas se arrepender. É porque você não conhece a Bíblia, está lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Primeiro sermão de Jesus, a primeira palavra dele foi: arrependei-vos, porque está próximo de Deus. Ele dizia: crede em Deus e crê também em mim. Está lá em João também, no capítulo 14. Então Jesus mandava você arrepender e crer. Só que como ele é a palavra de Deus viva, Deus feito carne, ele é o mestre por excelência, ele tem mil e uma maneira de atrair as pessoas para ele. Mas no âmago de cada conversão dessa, explicitamente ou implicitamente, está o arrependimento sincero e a fé sincera em nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja o caso de Zaqueu. Glória a Jesus. Quando ele tem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, alguém chega, onde Jesus está, e diz: como é que Jesus entra para comer com um pecador, publicano como Zaqueu? Aí ele se levanta já para defender Jesus. E diz: Senhor, dou metade dos meus bens para os pobres. Pronto. Se ele tinha 100 mil, ele faz só com 50. Agora dos 50, agora eu vou restituir as pessoas que eu defraudei, as pessoas que eu cobrei mais, as pessoas que eu extorqui. Pronto, então dos 50 ele ia zerar também. Pronto. Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. Por quê? Porque aquela atitude de Zaqueu mostrava que Zaqueu estava arrependido. Aquela atitude de Zaqueu mostrava que Zaqueu acreditava que Jesus Cristo era o Messias, era o Salvador, que senão jamais ele tinha feito isso. Louvado seja Deus. Então veja, irmão, o que acontece? Aquela de uma árvore má, aquele homem tornou-se numa boa árvore. Por quê? Porque os seus frutos agora mudou completamente. Aquele fruto amargo da avareza, aquele fruto amargo da extorsão, da mentira, da vontade de crescer, da fama, do poder, aqueles frutos caiu, aquela árvore morreu. E agora nasce uma árvore saudável, uma árvore boa, uma árvore que produz fruto. Quando Jesus viu o fruto, disse: hoje veio salvação essa casa. Esse também é filho de Abraão, porque Abraão era uma árvore boa. Glória a Jesus. Abraão tinha bons frutos. Abraão produziu bom fruto, e quem deu o testemunho dele foi o próprio Deus, lá no capítulo 26, versículo 5 de Gênesis. Abraão produziu bons frutos para Deus, era uma árvore boa, porque Abraão creu em Deus, viveu para Deus e andou com Deus.
Veja, irmão, enquanto Zaqueu estava longe de Jesus, ele era um ave-mar. No dia que ele teve um encontro com Jesus, a partir dali que ele começou a andar com Jesus, mudou o fruto de Zaqueu. A árvore muda e, consequentemente, o fruto muda. A mesma coisa aconteceu com Mateus. Mateus também era publicano, cobrador de impostos. Né? Aqui no capítulo 9, 9 de Mateus, ele fala, aqui 9, a partir do versículo 9, a vocação de Mateus. Veja, cobrador de impostos, era odiado pelos judeus. Quem queria olhar para Mateus? Quem queria negócio com Mateus? Né? Mas Jesus passa e vê ele ali sentado na alfândega, na coletoria, cobrando imposto das pessoas, olha para ele e diz uma palavra só para ele: segue-me. Glória a Deus. Só disse isso a Mateus. A Bíblia diz que imediatamente ele deixou tudo e seguiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixou tudo o que, irmão Abraão? Deixou a alfândega, deixou de ser cobrador de impostos. E resultado, leva Jesus para a casa dele também e faz um grande banquete. Convida os amigos dele. Quem eram os amigos dele? Cobrador de imposto também. E a prostituta faz um banquete e Jesus está lá. Aleluia. E observe, irmão, a mesma coisa, quando Jesus está na casa de Mateus, os fariseus criticaram de novo a maneira de Jesus evangelizar, a maneira de Jesus conquistar as almas para o reino de Deus, foi contestada por ele. Como? Come vosso mestre com pública. Veja aqui, capítulo 9 de Mateus, como é interessante. E os fariseus, Mateus 9:11, e os fariseus vendo isso, disseram, veja, vamos começar do 9. Jesus passando adiante dali, viu sentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: vê o tamanho do sermão, segue-me somente. Vê que palavra poderosa, irmão. Meu amigo que está me escutando nessa hora, quem sabe você está na posição de Mateus, ou pior, está como Zaqueu. Jesus nessa noite está dizendo para você somente isso: segue-me. Glória a Deus. Veja, meus amados irmãos, se Mateus fosse olhar para ele e dizer: como eu segui o Senhor, um homem santo como o Senhor, posso não, eu sou cobrador de imposto, eu não valo nada, eu não presto, eu só penso em dinheiro. E se ele tivesse olhado para ele tinha ficado lá mesmo. Mas quando Jesus disse: segue-me, ele tirou o olhar dele, da fraqueza, do pecado dele, do estado miserável que ele se encontrava, e olhou para Jesus Cristo, porque na palavra dele tem poder. Quando ele diz: segue-me, e você se dispõe, que você crê, então naquele segue tem força para você se levantar, para as algemas do pecado cair, para você seguir o Filho de Deus. Segue-me. E a Bíblia diz: ele levantando-se o seguiu. Aquele segue tinha poder para levantar ele. Esse levantando-se foi literalmente, mas esse levantando pode dizer: levantou-se do pecado, levantou-se do erro, da mentira, da extorsão, levantou-se do roubo, da criminalidade. Ele levantou daquele estado de putrefação para se encontrar, para caminhar, para seguir com o Santo Jesus Cristo, com o Filho de Deus. E quando Mateus se levanta e vai encontrar ele para seguir Jesus, aí aquela árvore podre, aquela árvore má é transformada. Veja, aí novamente a atitude dele, ó. E aconteceu que, estando ele em casa sentado, ou seja, na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então Jesus foi para cá. Lucas ainda é mais detalhista aqui. Mateus levou Jesus e fez um banquete para ele. Aí os amigos dele eram quem? Os publicanos, os pecadores. Glória a Deus. Aí os fariseus, veja o negócio, irmão. Vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por que ele faz isso? Não era para ele estar lá no templo junto com os santos. Não era para ele estar junto com a gente, que é os homens separadistas. Por que ele vai se juntar com esse povo? Aí Jesus dá a resposta do céu aqui. Aleluia. Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessita de médicos são, mas sim o doente. Quem está bom de ser de médico? E quem é que ser de médico? Os doentes. Esse povo está doente, tá? Pode eu vim para eles. Por quê? Ele se porém, aprendeu o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então, os irmãos, observem, irmão, a maneira do Salvador alcançar as almas. Ele ia até onde o pecador estava, ele desceu até a parte mais
debaixo da terra. Ele foi, desceu até onde não podia mais, para nos levantar de lá, para nos arrancar do poço, do lamaçal do pecado. O santo dos santos, aquele que é mais sublime do que o céu, ele se reveste da nossa humanidade e vai até o pecador, vai até onde está prostituto, bandido, assaltante, homossexual, onde interessa o pecado que ela está envolvido, ele vai lá e arranca ele e traz ele para si. Glória a Jesus. Agora veja, irmão, coisa linda. Quando Mateus tem esse encontro com Jesus, começa a andar, seguir Jesus, então muda a pessoa. Aquela árvore má passa a ser uma árvore boa, porque agora começa a produzir bom fruto. E um dos melhores frutos que Mateus deixou foi o próprio Evangelho, o Evangelho segundo Mateus. Veja, quem foi escrever o Evangelho de Jesus Cristo? Um ex o quê? Um ex-publicano, odiado pelo judeu, foi quem escreveu o Evangelho de São Mateus, o Evangelho Mateus, veja, foi quem narrou para nós está aqui escrito hoje, porque Jesus um dia salvou, veja, a graça que esse homem alcançou, porque ele começou a andar com Jesus, ele começou a andar, a árvore mudou, ele começou a andar com Jesus, mudou tudo, o fruto da vida dele mudou, aquelas coisas podres saíram, tudo mudou. Presta atenção, meu irmão e meu amigo que está escutando o Evangelho de Jesus Cristo. No dia que você diz assim, eu já a partir de hoje eu vou seguir Jesus, não é porque você está bom, você vem porque você está doente, porque você precisa, você está dando fruto podre, e você peleja e não consegue dar um fruto bom. Comece hoje a andar com Jesus, à medida que você começar a andar com Ele, porque o Evangelho é comunhão, o Evangelho é relacionamento. Começa a se relacionar com Jesus hoje. E a graça dele, a bondade dele, o amor dele vai penetrando no seu coração. Ele vai mudar a árvore, vai mudar seu coração, vai mudar você, vai mudar o seu propósito, o seu alvo. E quando ele muda, você passa a ser uma árvore boa. E começa a dar os seus primeiros frutos para Jesus Cristo. Você renasce mesmo espiritualmente. Você começa a ter as realidades eternas se torna real para você, mas em comunhão com Jesus, em companhia com Jesus Cristo. Porque o problema das pessoas é que ou ele está no extremo ou ele está no outro. Algumas pessoas imaginam, não, Jesus é muito bom, é a graça de Deus, ele alcança a pessoa nesse estado e ele continua no pecado, na lama, não. Aí não é o Jesus da Bíblia, deve ser outro Jesus. Não, mas Deus é muito misericordioso. Aquela mulher ali, olha, aceitou Jesus, está na prostituição, e ela continua na prostituição, porque Deus é amor, Deus é muito bom. Isso é mentira de Satanás, irmão. Aí é mentira. Porque quando Jesus se encontrou com aquela mulher que adulterou, ele perdoou ela. Ele disse, agora vai e não peque mais. Começou a andar com Jesus, ele opera mudança, porque ele está preparando a pessoa para ir para o céu, a um lugar onde não pode haver pecado. E morreu exatamente por causa dos pecados. Como? A pessoa baseada no amor que é falso, para dizer que ele pode continuar no mesmo erro, ou talvez até pior, com a cobertura ou da graça, ou da bondade de Deus, é porque eu sou falho, e Deus me entende, que eu sou assim mesmo, ele me aceita como eu sou, e vou continuar no erro. Pode ter certeza que esse evangelho é falso, que esse Jesus é falso. Eu falo muito na misericórdia de Deus, mas a misericórdia, a graça tem que ser junto com a justiça de Deus, com a santidade de Deus, porque senão esse não é o Deus da Bíblia. O Deus, senão não ia ter juízo. Para que Jesus ia julgar? Não ia ter dia de juízo, não ia ter julgamento. Para que julgamento? Aliás, para que Jesus ia morrer na cruz? Presta atenção, meu amigo, meu irmão. Então, até nisso aí os falsos profetas ludibriam as pessoas. O camarada vem a Jesus e não quer que Jesus liberte ele dos seus pecados. Ora, está escrito em Mateus 1,21, o seu nome será Jesus. Por quê? Aí o motivo. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus estava naquela podridão. Quando Jesus chamou eles, pronto, Mateus, agora eu vou salvar você dos seus pecados. Ou seja, eu vou libertar você dos seus pecados. Eu vou mudar seu coração. Eu vou mudar sua vida. Essas frutos podres vai ficar para trás. Vai começar um antes de Cristo, um depois de Cristo na sua vida. Assim como Jesus dividiu a história em antes de Cristo, depois de Cristo, ele divide a história também do homem, do pecador e da pecadora. Glória a Jesus. Antes de Cristo você era uma pessoa, uma árvore má, produzia maus frutos. Depois de Cristo você é outra pessoa. Se não for assim, você não se encontrou com ele e nem está andando com ele.
Tem muitas pessoas, eu não quero que ninguém me julgue, e ninguém me julgue. Ou seja, essa pessoa quer dar no desmantelo. Não, minha irmã, depois Jesus lhe enche, e que você realmente está na Jesus pode julgar, não tem problema nenhum. Toda vez que a pessoa estiver preocupada, que os outros estão julgando ele, é que quer continuar no caminho errado, no caminho torto. Presta atenção, meu irmão, está me escutando, minha irmã. Louvado seja Deus. Quando você está fazendo a coisa certa, de acordo com a vontade do Senhor, e o que é que tem que as pessoas lhe julguem? A Bíblia diz, a própria Bíblia, lá em 1 Coríntios, com relação ao dom da profecia, Paulo diz, fale 2 ou 3 profetas e o resto julgue. Ora, se a profecia ele manda julgar, imagina na vida ímpia do camarada. Não precisa nem julgar, todo mundo está vendo que a pessoa está desmantelada. Quando a pessoa está numa vida desmantelada, irmão, todo mundo está vendo, Deus está vendo, e a própria pessoa sabe que está desmantelada. Aí fica, não me julgue, não me julgue. Então é de certo para não ser julgado. Você estando certinho, se julgar, você está com a consciência tranquila, porque o Deus do céu está vendo. Não, irmão, Deus conhece meu coração, presta atenção, presta atenção. Vamos entender isso aí. O coração do homem, só quem vê é Deus. Mas Deus quer que o mundo veja o fruto, e fruto todo mundo vê. Você não vê a raiz do pé de manga, você não vê a raiz do pé de manga. Mas se você passar em uma mangueira, estiver carregada de manga, é impossível você não ver o fruto da mangueira. Presta atenção, se o seu coração, a sua raiz, a sua fé, estiver enraizada na rocha do século, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se a raiz da sua vida, da sua fé, estiver mergulhada no rio da vida do Espírito Santo, o fruto vai aparecer. Todo mundo vai ver, a igreja vai ver os frutos, o mundo vai ver o fruto, sua família vai ver os frutos, quem ama você vai ver o fruto, quem lhe odeia vai ver o fruto. O fruto é algo que todo mundo vê, então esse fruto tem que ser bom, louvado seja Deus. Se não for, ela vai cortada e lançada no fogo. Eu não quero nem dizer onde é esse fogo, você já sabe. Eita, que Jesus maravilhoso esse nosso, meu Deus, a hora está indo embora. Amém, meus irmãos? Então pelo fruto se conhece a árvore. Glória a Jesus. Mas o fruto ser bom, a raiz tem que estar em Cristo. A raiz tem que estar mergulhada na água da vida, tem que estar no Espírito Santo. Aleluia, que é o rio da vida. Então a raiz nesse rio da vida do Espírito. Glória a Jesus. O coração do homem, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele agarrado com Jesus, não tem como ele não dar bom fruto. A boa árvore, Jesus disse, não tem como a boa... Aqui, como é que ele diz aqui? Eita Jesus, ele diz assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto mau. Versículo 18, não pode a árvore boa dar mau fruto, e nem a árvore má dar fruto bom. Então se os seus frutos são maus, então você vai, não bote culpa em ninguém, não bote culpa no pai, nem na mãe, nem na sociedade, e nem no governo, não bote culpa em ninguém, se ele ganhou, eu sou culpado. Me ajude, Jesus. Eu quero a partir de hoje dar bom fruto. Me mude, me transforme, entre em mim. Eu quero que as pessoas vejam o bom fruto. Assim, agora para quê? O que é que as pessoas têm que ver bom fruto em mim? E tem que ver. Por quê? Vamos lá? A razão? O próprio Mateus responde. Jesus aqui em Mateus. Mateus capítulo 5. Veja como é que ele diz aqui. Aleluia. Mateus 5, a partir do versículo 14. Não, versículo 16, um versículo só. Jesus diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Luz é vida, vida. O fruto é a vida em Cristo Jesus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para aqueles? Para que vejam. Não é para Deus ver, para os homens verem. Para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está no céu. Então observe, o mundo vai ver, o cristão vai ver, quem não é vai ver o bom fruto na sua vida, as boas obras, e o nome de Deus vai ser glorificado. Lá no capítulo 15 de João diz a mesma coisa. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muito fruto. Então, em nome de Jesus, pare de se defender. Pare de dizer, estão falando mal de mim. Eu não quero que ninguém me julgue. É para julgar sim, mas nesse sentido. Produza bom fruto, e o nome de Deus vai ser glorificado. Todo mundo vai ver. Glória a Jesus. Glória a Deus. Agora, se persistir no caminho errado, todo mundo vai ver também. Todo mundo vai, você dentro da sua própria consciência. Presta atenção, meu irmão, minha irmã que está me escutando. O esposo foi criado para... É casado, só pode ter a esposa dele. Acabou. Teve uma terceira, ele está produzindo mau fruto. Aí se todo mundo largar a lenha, ele está certo. Então, o que é que ele faz para não largar a lenha? Ninguém julga ele. Ficar só com a mulher dele. A mulher só tem o esposo dela. Para que ir atrás de Deus? Se for, é normal que largue a lenha nela. O que é que ela vai fazer? Ficar só com o marido dela. Produza bom fruto.
Filho, obedeça os pais, produza bom fruto, e assim vai. Isso é em cada área da sociedade. Lá no trabalho, você trabalha, é um bom funcionário ou um mau funcionário? Se for um bom funcionário, é uma boa árvore, bom fruto. Se for um mau funcionário, é uma má árvore, está produzindo mau fruto, então vai ser julgado, vai, e logo pelas pessoas. Então observe, irmão, pelo fruto se conhece a árvore. Aleluia. A minha pergunta é, você vai continuar sendo uma árvore má e dando mau fruto, ou a partir de hoje quer ser uma árvore boa para dar bom fruto? E observe, para que você seja uma árvore boa, é necessário que Jesus, a árvore da vida, entre em você, que é para você produzir pelo Espírito Santo o bom fruto. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Oi, irmão Abraão, e o que é o fruto mau? O que é o fruto bom? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, o fruto mau. Gálatas, no livro de Gálatas fala o bom fruto e o fruto mau. Não precisa ninguém estar dizendo que seu fruto é ruim, mas é só você ler, conhecer a verdade para libertar. Veja, o apóstolo não chama nem fruto quando a árvore é má, chama de obra. Mas eu vou dizer fruto. Digo, porém, andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Veja o versículo 18, Gálatas 5 e 18. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, ou seja, todo mundo vê. Quais são as obras da carne? Quais são os frutos da carne? Quais são os frutos da árvore má? Aí vai dizer aqui, prostituição. Então, se a pessoa estiver na prostituição e dizer, não quero ninguém me julgue, está errado, porque todo mundo está vendo. Então, a árvore é má. Então eu tenho que ser uma árvore boa, uma impureza, está no caminho da impureza, da lascívia, a mesma coisa. Esse desejo de estar vendo coisa, prostituição, escutando coisa ruim, o caminho da... Esses três nomes aqui, prostituição, impureza, lascívia, está no mesmo nível, né? Mesmo nível. Então se a pessoa estiver nesse caminho aqui, ele tem que parar assim, não, a partir de hoje eu quero deixar tudo, eu não quero ser essa árvore má, eu quero dar bom fruto. O que mais? Idolatria. Em vez de se adorar, orar e buscar somente a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você começa a adorar vários deuses, outras pessoas, ou seja, faz de outras pessoas Deus. Tem muita gente fazendo da mãe de Jesus uma deusa, onde a mãe de Jesus nunca pretendeu ser deusa, mas o pessoal, na hora do aperreio, em vez de dizer, vala-me Jesus, aí se vala-me, aí chama a mãe de Jesus. E a mãe de Jesus é Deus, só Deus pode nos socorrer, meus irmãos. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Outras pessoas fizeram o Padre Cícero, linda a história do Padre Cícero. Compra um livro, leia. Mas o que é que as pessoas fizeram? Fizeram do Padre Cícero um Deus. Fizeram uma estátua bem grande e agora, dia 2 de novembro, uma multidão vai para lá pedir, como se o Padre Cícero fosse Deus. Isso é idolatria, irmão. Se ele fosse vivo e ele voltasse, Deus permitisse que ele viesse à terra, ele ia reprovar tudo aquilo ali. Ele ia mandar destruir aquilo ali. Ia dizer, adore a Deus, sirva a Deus. Se Deus mandasse, permitisse que a bendita Virgem Maria viesse na terra e visse o povo fazendo dela uma deusa, ela ia misericórdia. Ela ia dizer como João Batista, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Fizeram da mãe do Salvador uma deusa, fizeram do Padre Cícero um Deus, fizeram dos santos homens de Deus, Deus. Não pode, irmão. Nem um anjo pode ser adorado. Lá no Apocalipse, quando João recebe a visão do Apocalipse, aquele anjo que estava revelando era tão extraordinário que João caiu aos pés do anjo para adorar o anjo. Imagine. Aí o anjo disse, levante-se, eu sou o conselho de você, adore Deus. Quando Pedro, São Pedro, grande homem de Deus, chega na casa de Cornélio, Cornélio faz a mesma coisa. Cai prostrado para adorar Pedro. Pedro levante, rapaz, eu sou um homem igual a você. Veja, irmão. Se esses homens não quiserem ser adorados vivos, como eles podem ser adorados depois de morto? Não tem como, só existe um mediador de Deus e os homens. Um sumo sacerdote eterno é Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas, irmão Abraão, por que as pessoas fazem isso? Porque foram ensinadas errado, irmão. Foram ensinadas errado. Então, maior culpa tem quem está ensinando a ela. Agora, elas têm culpa também? Tem. Por quê? Porque tem a Bíblia Sagrada em português. E pode ler a Bíblia Sagrada. Jesus disse, crê em Deus e crê também em mim. Só. Quando é a salvação, se crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Então, tudo é Jesus, 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 Jesus. Bíblia todinha, de Gênesis Apocalipse, não tem outro nome não. Se você chegar para a mãe de Jesus, ela vai dizer, faça tudo o que Jesus mandar.
Você chegar para João Batista, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Chegar para Paulo, Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se chegar em Pedro, Pedro diz, não tem nenhum nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, só o nome de Jesus. Então não tem para onde correr, eles vão apontar tudo para Jesus, para Jesus. E por que os falsos profetas ensinam errado o povo? Por quê? Porque nem eles mesmo conhecem Jesus, nem eles seguem Jesus, então leva o povo para seguir outras pessoas. Presta atenção, Jesus é o caminho do céu, eles, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vai errar os céus, começar a seguir outras pessoas, siga Jesus Cristo, que é o caminho do céu, a porta do céu, ele é o céu, sem Jesus não há céu. Eita meu Deus, como é difícil, irmão, convencer as pessoas. E a pessoa, vá para a Bíblia, vá para o joelho, pronto. Se não quiser acreditar em mim, nem na Bíblia, vá para o joelho e fale com Jesus. Diga, Jesus, não me deixe eu morrer enganado não, Senhor. Se eu estiver enganado ou enganada, me revela o caminho da salvação. E se você for sincero e sincera, eu não dou 15 dias para ele falar com você. Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque ele é vivo. Ele diz, para o sincero, eu mostro ele sincero. Então, seja sincero. Diga, eu creio assim, 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 eu penso que eu estou certo. Agora, se eu não tiver, não me deixa eu morrer enganado, não. Porque, irmão, é aqui na terra, pode errar em qualquer área, não tem problema. Agora, não erre com relação à sua salvação, não. Não erre com relação à terra, porque não adianta depois você partir para a eternidade, culpar A, culpar B, culpar C, não vai culpar ninguém. O culpado é você mesmo. Por quê? Porque você tem a Bíblia Sagrada em português. E você tem oração, tem boca para falar, dobrar o joelhinho e falar com esse Jesus lindo e maravilhoso. E esse Jesus que morreu pelos nossos pecados. E só ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, está vivo, assentado à direita do Pai, mandou o Espírito Santo e se revela para aqueles que buscam ele. Então busque ele vai se revelar, ele vai dizer a verdade para você, se você não crê. Eu já disse isso a muitas pessoas, e já vi muitas pessoas ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, que foram buscar Jesus. Eu sei a dificuldade, irmão. Eu não nasci no lar evangélico, eu me converti, eu tinha 24 anos. Eu sei a dificuldade, porque a pessoa aprendeu aquilo desde pequeno, para mudar de vez assim, misericórdia. Se a pessoa for orgulhosa, é pior ainda. Mas então, deixe seu orgulho de lado e diga, Jesus, eu quero a verdade. Pronto, acabou, e busque ele. Não, veja bem, irmão, eu não estou falando aqui mal de pastor, nem mal de padre, nem mal de igreja, ninguém. Eu estou dizendo que a verdade é Jesus, e busque ele na palavra de Deus. Diga, eu quero um encontro pessoal com o Senhor, eu quero seguir o Senhor. Eu vou orar a Deus, Pai. O que orar? Falar com Deus. Como é que orar é falar com Deus e na hora da oração falar com outra pessoa? Isso é um contrassenso, irmão. Oração, ou como muita gente fala, reza, é falar com Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E mais ninguém. Porque só Ele, mais ninguém nos escuta. Porque só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é onipotente, onipresente, onisciente. Outra pessoa não pode ouvir nossa oração. Todos os santos e as santas que partiram para a eternidade não são Deus. Não pode estar lá e cá ao mesmo tempo. Não são oniscientes, não são onipresentes. Não pode ouvir nossas orações. Só quem escuta as orações do povo, Jesus, a Bíblia diz que ele intercede pelo mundo de dia e de noite. Ele intercede pela igreja. Só ele, irmão, é o intercessor. Como você vai orar para uma pessoa que já morreu? Vamos para a Bíblia, lê a Epístola aos Hebreus, meu amigo, que está me escutando. A Bíblia diz, lá em Hebreu, quando o sumo sacerdote Arão, lá do Antigo Testamento, as pessoas não sabem nem o que é isso. A maioria, né, que não conhece a Bíblia, era constituído por Deus, veja, por Deus, Deus constituía, isso que era Arão, pronto. Para quê? Esse Arão vai interceder, vivo, comendo feijão e farinha aqui, vai interceder pelo povo, diante de mim, porque para eu responder, pronto, Deus botou Arão. Arão morreu. E agora? Aí se fosse muita gente por aí dizia, eita, Santo Arão morreu, vamos fazer uma Santo Arão. Não, para aí um momento, Arão morreu, então bota outro no lugar dele para interceder pelo povo. Está lá em Hebreu. Porque ele não podia continuar intercedendo, Abraão, porque ele morreu. Então ele não podia continuar intercedendo, mas de acordo com a lógica das pessoas, ele poderia, lá no céu, onde ele fosse, continuar intercedendo pelo povo. Ele não pode, a Bíblia diz, ele não pode porque morreu. Morreu não pode, e a Bíblia proíbe, avisa aquele que invocar os mortos, é abominação aos olhos do Senhor. Enquanto ele está vivo, você olha por mim, meu irmão, olha por mim, aí está certo, morreu. Invocar é abominação aos olhos do Senhor. Eita, quantas vezes eu tenho que dizer essa mesma verdade para as pessoas, mas está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então veja, o falso profeta se conhecer pelo fruto. Um camarada não pode ser hipócrita 24 horas por hora, uma hora você pega ele. Então, é pelo fruto que se conhece a árvore. Eu quero ser uma árvore boa. E só essa árvore boa que dá bom fruto é que chega lá.
Toda a produz uma fruta vai ser cortada e a Bíblia diz, e lançada no fogo, ou será reprovada. Então, meu irmão, minha irmã, o meu anelo, o meu desejo, o desejo de Deus é que todos homens sejam salvos. Toda essa palavra que às vezes parece até uma palavra dura, parece até uma palavra sem misericórdia, mas não é. É uma palavra boa que adverte nas pessoas, para a pessoa cair em si e dizer, meu Deus, eu sou uma árvore boa ou sou uma árvore má? Eu estou produzindo bom fruto ou estou produzindo mau fruto? É você quem decide, é você que sabe. Glória a Jesus. O marido pergunta para a mulher, ei, se for crente, eu sou crente mesmo de verdade, eu estou produzindo bom fruto. A mulher pergunta para o marido, eu sou crente de verdade, eu estou produzindo bom fruto. Os pais perguntam para os filhos, está produzindo bom fruto. Os filhos perguntam para os pais. E se for incrédulo, pergunta também. Como é? Você acha que eu sou uma árvore boa ou uma árvore má? Eu estou produzindo bom fruto ou mau fruto? Imagina, irmão. Vamos pegar aqui um exemplo, a cachaça. O camarada gosta de tomar aí bebe, é beleza, gente boa, mas quando começa a beber, aí já é outra pessoa, porque a cachaça é uma droga, e aquela pessoa, muitas vezes, se torna enxerido demais, começa a mexer com as mulheres dos outros, às vezes apanha, tal, chega em casa, às vezes chega bravo em casa, brigando com a mulher, bate no filho, aí no outro dia, foi a cachaça, me perdoe, veja, aí pronto, aí não bebo mais não, rapaz, faça mais não, tá certo, faça mais não, aí no outro dia, toma de novo, ele já impiedade no camarada desse, vê que árvore triste, irmão, ele está pensando nele o tempo todo, e quer satisfazer, eu gosto, quer dizer, a sua satisfação traz tristeza para a sua família, e você continua nessa impiedade aí, então você é uma árvore má, perversa, produzindo mau fruto. O dono da terra, que o dono da árvore, que é Deus, vai lhe cortar e lançar no fogo. Por quê? Porque você não quer mudar para ele, não quer ser uma boa árvore para produzir bom fruto e para o céu. Ou seja, ser uma bênção para você, ser uma bênção para Deus, ser uma bênção para a sua família e ser uma bênção para o universo. Porque esse é o alvo do Evangelho. Todo mundo ser bênção para glorificar Deus e bênção para os outros. Isso é o céu. Lá no céu, cada ser que está no céu vive para a glória de Deus e para o bem dos outros. Por isso que o céu é céu, por isso que o céu é bom. Lá no céu não tem ninguém egoísta, quem é egoísta não chega lá. Egoísta é no inferno. No céu é paz eterna, alegria eterna, porque ninguém vive para si. No céu todo mundo faz a vontade de Deus. Por isso que é o céu. Quer ir para o céu? Quer. Então tem que começar aqui e fazer a vontade de Deus. Porque senão não chega lá. Não, irmão, até eu morrer eu fazer a minha vontade. Vai, então já sabe para onde vai. O lugar dos egoístas já sabe onde é. No céu um dia um anjo que ser egoísta, que se fazia a vontade dele, desceu de lá, o diabo. Já foi anjo, então perdeu o céu. Então vou parar por causa da hora. Então pelos seus frutos você vai conhecer a árvore. Não precisa você estar procurando o fruto dos outros, procure em você mesmo. Diga, eu estou produzindo bom fruto, eu estou produzindo bom fruto no meu lar, com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho, com minha filha, meu pai, com minha mãe. Eu estou produzindo bom fruto lá no trabalho onde eu trabalho. Eu estou produzindo bom fruto na escola onde eu estudo. Eu estou produzindo bom fruto no meu município, né? Como um governante, como um prefeito, como um vereador, como um deputado, como um senador, como um governador, como um presidente da república. Eu estou dando bom fruto? Estou não. Então é uma ave mais perversa. Precisa se converter de todo o coração. Para quê? Para que o nome de Jesus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado, para dar bom fruto. Então, na posição que você tiver, é um bom médico, como médico eu estou dando fruto, como advogado eu estou dando bom fruto, veja, irmão, então, em todas as áreas, como enfermeiro eu estou dando bom fruto, como negociante, um comerciante eu estou dando bom fruto, ou eu só quero dinheiro 24 horas. Tem que ver isso aí, se não tiver, pare em nome de Jesus e comece hoje, porque o machado de Jeová está posto na raiz da árvore. E a qualquer momento a força da morte vai cortar. E se você estiver dando mau fruto, sabe onde essa árvore vai ser lançada? A fornalha já está acesa. O inferno foi aceso. E aqui muita gente já inaugurou ele. Então a fornalha já está acesa, igual a fornalha de Nabucodonosor. E ele vai cortar uma árvore que produz fruto mau e lançar lá no lugar onde já foi muitas árvores ruins, porque produziu mau fruto. Mas eu quero produzir bom fruto. Então se agarre com a videira verdadeira, se agarre com Jesus. Diga, Jesus, na minha vida, me transforme e faça da minha pessoa que o Senhor, faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Receba Ele. E se você já é crente em Jesus, se arrependa. Diga, meu Deus, eu fracassei, eu pequei. Produzi esse fruto podre, mas agora eu quero produzir um fruto bom. E aí você continua servindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Amém, meus amados irmãos. Que Deus nosso Senhor continue nos abençoando.